irmãos, está começando agora a TV Ágape, a TV da sua família. Você já sabe que estamos na 4ª temporada, 2025, o programa está com força total, alinhados com a direção da igreja, com tudo que Deus está fazendo. E o programa hoje, se eu fosse você, não saia daí por nada, quadros novos. E outra coisa, você que tem um testemunho para contar, entre em contato conosco, vamos abrir um espaço aqui na TV, queremos te ouvir, queremos ser abençoados pelo teu testemunho. E outra coisa, neste momento agora está acontecendo um bate-papo, venha interagir com a gente, curta e compartilha. Se ajeita aí, já vamos para o primeiro quadro, vamos conhecer um novo membro aqui da Batista Ágape. Vamos lá. Pessoal, nós estamos aqui recebendo mais novo membro aqui da família Ágape. Apesar de ser membro agora oficial, o evangelista Tiago, a gente é amigo de longas datas, e nós iremos bater um papo aqui de uma maneira bem rápida, a gente conhecê-lo um pouquinho mais, a gente já conhece, mas para você que está nos ouvindo, para a gente conhecer esse homem de Deus, essa figura extraordinária. Evangelista, peça a minha mão aqui, obrigado por ter aceito o convite, só cumprimento o pessoal aí para a gente dar início. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor, o convite. Mais uma vez estar aqui. Uma satisfação, muito feliz. Evangelista, vamos lá, vamos bater um papo aqui para a gente conhecer um pouco melhor. Você é natural daqui de Patrocínio mesmo? Seus pais? Sim, sou nascido aqui em Patrocínio, minha família. Qual o nome dos seus pais? Meu pai chama Ailton, conhecido como, muitos conhecem como Ailton Sapateiro. Que legal. E minha mãe... Mas literalmente ele fazia sapateiro? Isso, sapateiro. Faz até hoje, conserta calçados. Aqui acima da igreja aqui é um... Que legal. E você tem mais irmãos? Sim, tenho mais... Eu sou o irmão mais velho, eu tenho uma irmã abaixo de mim, a Jéssica, e o caçula, que é o Lucas. E como é que começou sua trajetória na vida cristã? Você foi o primeiro a se converter? Ou teve alguém na sua família que se converteu primeiro? Então, eu me converti, lá na minha casa, eu fui o primeiro a me converter. Eu morava no bairro Serra Negra, ali na igreja presbiteriana, qual a igreja que eu fazia parte. Então, eu converti lá com 14 para 15 anos. Com 15 anos, eu me batizei. Depois veio meu irmão, depois a minha irmã, minha mãe. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua conversão. Você já frequentava alguma outra crença? Foi lá ou foi a convite de alguém? Como é que foi? Então, quem me convidou a fazer parte de uma outra igreja, né? Então, a irmã do meu pai, que era dessa igreja, começou a me convidar para ir nas escolas bíblicas, né? Então, tem que estar também, muitas igrejas zelam por isso, infelizmente, é algo que nem todas as igrejas hoje valorizam, né? Porque a escola, infelizmente, a escola bíblica, que lá tinha e eu ia. E gostava? Né? Gostava, às vezes tinha um lanche, né? A gente que era menino novo, todo mundo queria... Vai pela comida. Isso. E aí depois o Espírito Santo começou a falar comigo através da palavra, né? A música também foi algo muito forte que me chamou a atenção na igreja, né? Sim, daqui a pouquinho eu vou chegar lá na música. E aí o Espírito Santo foi trabalhando e eu comecei nesse processo com 15 anos, né? Legal. Eu batizei. E de onde veio a sua aptidão para a música? Como que você descobriu? Ou é algo que você já fazia antes de ir para a igreja? Já tocava aquele violãozinho, ou tinha algum músico em casa já? Eu sempre gostei, até onde eu lembro, eu sempre gostei de música, e meu pai e minha mãe sempre gostou de música também. Apesar deles não tocarem instrumento, mas lá em casa sempre eles ouviram muita música. Minha mãe sempre gostou de disco, meu pai também. Então, meu pai, eu tenho lembrança quando eu era criança, meu pai tinha aqueles gravadores, né, de fita, que punha a fita e gravava. Então, meu pai instigava a gente a cantar, ele gravava a gente cantando as músicas da época. Eu já fiz muito isso. As músicas sertanejas, aquelas músicas da época, então gravava meu irmão, minha irmã. Então, e do lado da minha mãe, o meu avô tocava sanfona, violão, né? Tocava nessas folias que tem, folias de rei. Então, eu tenho um tio meu também que toca um pouco. Então, eu sempre gostei muito de música. Aí, fui apaixonado, né? Foi pegando gosto. Como é que o violão caiu nessa mão? Aí eu comecei a tocar violão, por volta de 9 para 10 anos. Eu tinha alguns primos que já tocavam. Eu lembro que de vez em quando eu ia na casa deles, arranhava um pouquinho. Mas na minha época, né? Eu já estou com 36 anos. Na minha época, quando eu era criança, a internet não era esse boom igual é hoje, né? Hoje toda casa tem internet, tem no celular. E na época, quem queria aprender, ou pegava alguma fita cassete emprestada com alguém, ou revistinha. Então, revistinha que tinha na banca, Isso. Então, eu peguei essa revistinha e comecei a estudar com as revistinhas. Só que o que acontecia? Aí você tinha que, às vezes, se não aprendesse alguma coisa, algum risco, você tinha que procurar alguém que sabia. Né? E aí, fui aprendendo, fui desenvolvendo. Aí, quando eu cheguei na igreja, a gente sabe muito bem, a música é muito forte na igreja, faz parte do culto, né? A música ela faz parte do culto ao Senhor. Assim como tem a palavra, tem a oração, tem a música.
E eu lembro que a primeira vez que eu vi uma banda completa foi na igreja, onde eu vi uma bateria, uma guitarra, um contrabaixo, um teclado. Aí eu fiquei apaixonado. E você lembra qual a primeira música que você tocou? Eu acho que a primeira música que eu toquei no meu violão, só fala na igreja? Na igreja. Na igreja, a primeira música que eu toquei foi uma música de uma banda chamada Banda Resgate, a música chama Em Todo Lugar. A música em cima do Salmo, se não me engano, Salmo 121, acho que é mais ou menos isso. E hoje aqui na igreja já te vi tocar violão, guitarra, bateria. Agora, qual que é o seu instrumento mesmo? Meu instrumento mesmo é cordas, violão e guitarra. Mas assim, a gente que é da igreja, você acaba aprendendo, porque eu vou dar um exemplo, falta do teclado, e você aprende, arranha. Eu vejo que outros meninos têm wash, outros meninos também tocam. É verdade. Toca teclado, toca violão, toca bateria, mas meu instrumento mesmo é cordas, né? E vamos lá, a música e como que você começou a perceber um chamado de Deus na sua vida, além do ministério de música. Você é um pregador excepcional, conhece a Bíblia como poucos, e onde você começou a perceber esse chamado? Então, pastor, quando eu comecei para a igreja, desde o início da minha conversão, minha caminhada, batismo, né? Eu já comecei a tocar na igreja. Sim. E aí aquilo que antes era só apenas um hobby de adolescente, que queria ouvir as músicas da rádio, tirar os pop rock da época, sertanejo. Quando eu fui para a igreja, que se tornou um ministério, eu vi que a música para nós cristãos, e não é à toa que o maior livro da Bíblia é os Salmos, Sim. que eram cantados, né, dentro do templo naquela época. A música, a gente vê que a música ela faz parte do culto ao Senhor. E aí eu comecei a me aperfeiçoar, a estudar, né? Como eu disse, tive alguns professores, assim também como eu comecei também a me aperfeiçoar na área da pregação. Eu lembro que no início, eu lembro até o primeiro texto que eu preguei, uma oportunidade que eu tive num culto lá, eu preguei sobre Jesus acalmar a tempestade. Só que eu preguei daquela forma, eu li o texto e expus do meu jeito. Mas depois tive a oportunidade de estudar, né? Aprender a expor, fazer exposição, mas a música se tornou algo assim, parte da minha vida na vida cristã desde o início da minha caminhada. E na parte ministerial da palavra, você chegou a fazer algum curso? Então, eu sou formado no Instituto Bíblico, né, que patrocina o Instituto Bíblico Eduardo Lene e o Ibel. Que legal. Estudei lá 3 anos, formado em teologia. E eu também formei em música quando eu morei em Araguari. Fiz um curso lá também, sou formado em música lá também. E, Tiago, a gente sabe que você tem raiz na Presbiteriana, uma igreja que a gente tem um carinho, um respeito muito grande, né? E aprove o Senhor, que é o dono da obra, direcionar você para cá. A gente está muito feliz, tá? A igreja tem um carinho, um respeito com você muito grande. Você já é de casa tinha participado aqui muitas vezes. Você sempre honrou muito a sua denominação, a sua antiga, eu sou testemunha disso. Então, assim, a gente está muito feliz com a sua vida para cá. E só conta para nós um pouquinho da direção que Deus te deu para esse período que você está com a gente aqui. O que Deus tem falado com você, para a gente... Então, pastor, como eu tinha conversado com o senhor, eu estava orando ao Senhor, né, pedindo a Deus direcionamento. Não é algo que eu tomei assim... Decisão de forma rápida. Da noite pro dia, né? É algo que Deus já estava colocando no meu coração. E assim, eu procurei os meus líderes, conversei com eles de forma tranquila. Né? Não foi algo que teve como a gente diz, saiu pela porta da frente. Isso, conversei tranquilo. E eu senti que é um período que Deus faz eu gosto muito do texto onde Jesus diz lá em João 3, quando ele está conversando com Nicodemos, ele fala assim, ó, o Espírito sopra onde quer e leva para onde quer. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Às vezes Deus tem propósito que a gente não entende. Né? Às vezes a gente está aqui hoje, a gente vê isso muito na vida dos apóstolos, né? Estão num lugar, Filipe está num lugar, de repente o Espírito Santo leva para outro, Paulo está num lugar. Então, o que eu creio é o seguinte, pastor, dependendo de onde a gente esteja, a gente tem que ser bênção. Né? Tem que ser bênção na vida das pessoas, né? E é dessa forma que eu... Tiagão, seja bem-vindo. E para quem não sabe, esse ano, que é um projeto nosso, nós vamos abrir também um seminário interno, né? Que a princípio é interno. E o Tiago é um dos palestrantes, é um dos professores, tá, Tiago? Obrigado por você. Eu te agradeço. Né, não, eu que te agradeço por ter aceito o convite. Seja bem-vindo, aperta a nossa mão aqui, juntos, crescendo e aprendendo um com o outro. Amém. E o reino de Deus sendo exaltado, né? Sim. Pode despedir do pessoal, então, para a gente... Então, que Deus abençoe a vida de vocês, Deus esteja com a vida de cada um de vocês nos fortalecendo e ajudando vocês na caminhada. Galera, esse foi o bate-papo com o evangelista Tiago. E tem muita coisa boa aqui no programa. Fica com a gente. Vamos lá no próximo quadro. Evangelista Tiago, eu sou suspeito para falar, gosto dele demais. Nós iremos ver agora, neste momento, um testemunho de uma irmã aqui da igreja. Nós encerramos a nossa campanha do Monte,
né? Foi uma bênção, obrigado a todos que participaram. E dentro dessa campanha, uma irmã sentiu de contar um testemunho, conselho de amigo. Vale a pena ouvir. Vamos conferir. Paz, igreja! Hoje nós estamos aqui mais uma vez. Acabamos de encerrar uma campanha abençoadíssima do Monte. E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Ney. Nós estávamos aí numa saga de recolher alguns testemunhos, né? De bênçãos que foram concedidas através das orações do Monte, algumas experiências de alguns irmãos da igreja. E hoje quem vai nos compartilhar uma experiência que teve na campanha do Monte é a nossa irmã Ney. Já adianto que muitas pessoas trazem para nós, né, bênçãos, eu orei por isso e eu conquistei isso, mas hoje a Ney ela vai trazer uma história um pouco diferente, né? Ela recebeu um não de Deus. Nós vamos ouvir o relato dela, porque isso não acontece só com ela, mas com muitos outros irmãos, né? Então, vamos agora ouvir a Ney. Ney, conta pra gente um pouquinho do que aconteceu com você, com a sua família, daquilo que você recebeu de Deus na campanha do Monte. Fica à vontade. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, né? E a todos. A minha experiência, ela é um pouco diferente. Porque em 2020, dia 14 de março, Deus me mostrou em sonho que Ele ia recolher o meu esposo. E no dia que Ele me mostrou esse sonho, de manhã eu levantei de manhã e comentei com a minha menina e comentei com o meu esposo. E durante esse ano, eu fiquei orando muito, porque Deus falou muito claramente comigo. E eu já tinha tido muita experiência com Deus em sonho. E Ele falou comigo o ano inteiro. Ele sempre me trazia lembrança aquele sonho. E Ele falava comigo que Ele ia recolher ele. Só que meu esposo era uma pessoa muito sadia. Muito sadia. E durante esse ano, eu vivi experiências com Deus, aonde eu queria buscar a Deus e tentar convencer a Deus com minhas orações, convencer Ele a mudar o decreto que Ele já tinha liberado, mas Ele falava comigo. E aí começou a campanha do Monte, em 2021. Quando foi durante todos os dias, nós foi em todas, não perdeu nenhuma. Não quebrou a campanha, nós fez todos os 0. Nesse decorrer da campanha, todos os dias o meu esposo deitava e chorava lá no monte. Os irmãos que estavam lá naquela época lembram. E eu sempre falava com meus meninos, não, seu pai está buscando intimidade com Deus. Mas no meu coração Deus sempre falava, né? Só que eu pensava, não, ele está buscando amar, então Deus vai mudar a nossa história. E aí, no último dia, no dia 12 de janeiro, os irmãos já estavam descendo, o pastor já tinha encerrado. E o pastor, naquele dia, ele tem muito a mania que todo mundo que conhece ele sabe. E ele fez assim. E falou, eu não posso... E nós já estávamos descendo para ir embora. E ele chamou todo mundo de volta e falou assim, irmãos, eu não posso deixar os irmãos descer sem eu falar o que Deus colocou no meu coração. 2021 não será um ano fácil. Será um ano muito difícil para famílias aqui. Tem famílias aqui no nosso meio que vão passar por lutas terríveis. No que o pastor usou essa palavra, terríveis, na mesma hora eu senti dentro de mim uma dor ao mundo espiritual que era como se fosse uma cólica de parto. E foi só a confirmação daquilo que eu orava há um ano, que era para Deus não recolher ele. Porque Ele tinha me falado, dia 14 de março, Ele tinha me falado que foi a primeira onda da pandemia, foi um ano difícil. Só que quem olhasse para Ele nunca imaginou que nós fosse viver isso. E durante esse um ano, eu orando e pedindo a Deus, eu vivi dias que, hoje eu falo, que durante esse um ano eu vivi pânico. Teve um dia que eu senti uma crise de pânico, que era umas 6h30, eu falei, me leva para o pronto-socorro, que eu não estou bem. E era Deus, mas não era, eu não contava para ninguém, mas era Deus trazendo e Deus tratando comigo naquilo que Ele ia fazer. E naquela hora que o pastor falou isso, eu vi, na hora, Deus falou comigo, que Ele ia recolher ele. Tanto é que eu desci do monte, entrei no carro e falei com ele, meu amor, é nós que vai passar essa luta. Foi para nós, e não, está tudo na mão de Deus. Naquela mesma noite, para confirmar o que o pastor tinha falado e aquilo que Deus já tinha me mostrado,
naquela mesma noite, dia 12 de janeiro, eu tive um sonho onde entrava um vento dentro da minha casa. O vento entrou, foi um sonho muito real. Deus me mostrou mais uma vez que entrou um vento, o vento bateu no meu ombro e ele entrou e ele mexeu com tudo e de novo senti aquelas dores de parto. E esse vento rodou a minha casa, rodou o quarto dos meus filhos. E eu de manhã eu falei com ele, meu amor, Deus confirmou de novo que ele vai te levar. Mas nesse um ano, hoje, eu olho tudo que nós passou. E tanto é que depois, né, durante o tempo que ele internou, dia 1º de março, dia 28 de fevereiro, ele chegou passando mal e ele internou logo os dias depois. Hora nenhuma, eu não deixei a minha fé morrer. Mesmo debaixo de um decreto de morte, mesmo Deus já confirmando, lá no monte, hoje eu vejo o tanto que eu fui fortalecida espiritualmente e o tanto que os meus meninos também. Eu falo assim porque debaixo do que nós viveu, eu não sei o que Deus tem para nós, o que nos espera, mas eu creio que é o novo de Deus nós temos para viver, mas Deus me mostrou tudo que eu ia passar, experiências com Deus, tudo, Ele me mostrou. Tanto é que durante o tempo que meu esposo ficou internado, hora nenhuma, ninguém viu nós esmorecer diante de Deus. A nossa fé, ninguém tirou. Era o tempo inteiro, nós com aquela fé de que Deus podia reverter o quadro. Eu, no meu íntimo, eu sozinha no meu quarto, porque eu também na época eu peguei Covid, e eu fiquei isolada dos meus filhos. E a minha oração com Deus era, Senhor, não leva ele. Mesmo que o Senhor já me falou, o Senhor é um Deus que muda decretos. Por favor, Deus, não fala não para nós, não, Deus. Muda. E a nossa oração foi essa, era para ele não tentar reverter aquilo que ele já tinha decretado. E hoje eu falo que quem fez a campanha no monte, quem buscou respostas, dons espirituais, aquilo que você buscou, talvez Deus não te entregue da maneira que você pediu. Mas aquela palavra que eu guardei, que o nosso pastor pregou naquele dia, a palavra foi, em todos os dias o Senhor vai estar com cada um. E era essa palavra que eu guardei no meu coração e busquei força para minha casa. Que não ia ser fácil. O não de Deus, ele não é fácil. Mas em todos os dias o Senhor nos sustentou até hoje. Ele tem nos sustentado. Ele tem nos guardado. Em todos os dias. E é que nem Deus usou o nosso pastor para falar naquele dia. Não serão fáceis, mas creia que em todos os dias o Senhor vai estar. E foi isso. Quem fez essa campanha no monte? Quem buscou, quem está esperando em Deus, quem está esperando uma resposta. Talvez o Senhor, a resposta que o Senhor vai te entregar, não seja aquela que você buscou e nem aquela que você tem esperado. Mas uma coisa, pelo que nós vivemos na nossa casa, creia que em todos os dias o Senhor vai estar com cada um e vai sustentar. E essa é a palavra que eu quero deixar. Amém. Testemunho fortíssimo, né, irmãos? Porque muitas das vezes nós vamos ao monte e nós desejamos que Deus nos conceda aquilo que a gente coloca diante dele, né? E não tá errado. Nós podemos pedir coisas, mas a resposta vem de Deus. Ney, então, deixa aí sua última mensagem para uma pessoa que talvez está passando pelo luto, assim como você, ou por uma situação diferente, mas que ouviu um não de Deus em outra situação. O que você deseja que essa pessoa entenda nesse momento através do que você viveu em experiência com Deus? Hoje, pelo que eu vivi, o que eu posso falar é, nós que servemos a Deus, enquanto tiver vida, há esperança. Nunca entregue, eu falo muito pelo que nós viveu, só entreguei o meu esposo nas mãos de Deus na hora que eu vi ele descer na sepultura, porque aí não tinha nada mais que eu pudesse fazer. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Se hoje você tem orado, você tem buscado, você tem esperado em Deus, Deus é fiel e Ele cumpre os propósitos, porque mesmo depois que Deus levou meu esposo, eu e meus filhos vivemos promessas que Deus tinha liberado sobre a vida dele e a nossa.
não é porque Deus levou ele que as promessas não foram cumpridas. Então, continue perseverando. Hora nenhuma eu deixei ninguém roubar a minha fé em Deus. Ninguém roubar a minha fé em Deus. E mesmo depois, lutas que eu passei, que eu ainda tenho passado e que eu ainda vou passar, a minha esperança está em Deus. Não deixe que ninguém tire a sua esperança em Deus. Mesmo que às vezes não aconteça que nem você tem esperado. Mas Deus faz da melhor forma. Uma coisa que eu queria deixar é que nos dias, quando nós está passando uma luta muito grande, né? A gente fala, não, Senhor, pode fazer assim, pode fazer, mas Deus, ele é muito cuidadoso. E Deus falou nos dias dos nossos boletins, nenhum dia teve uma palavra de esperança. Nenhum dia, mas no dia que o médico falou para nós que ele tinha recebido, que ele tinha melhorado 2%, nós comemorou como se ele tivesse levantado da cama. Mas não era necessário aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida para nós suportar o que nós ia passar. Aquele momento, aquela esperançazinha que nós teve para nós suportar o processo que nós ia passar. Tudo. Tanto é que no dia que Deus levou ele, Deus me acordou de novo às 3 horas da madrugada e me mostrou o que eu ia passar. Deus foi lá no quarto da minha menina, mostrou para ela o que nós ia passar. E foi no quarto do meu menino e falou com ele também. Porque Deus não manda uma luta sem nos preparar primeiro para aquilo. E mesmo que nós não entendamos, mas depois as coisas vão chegando no lugar. Deus vai chegando, Ele vai falando, Ele vai mostrando tudo. Então, se você tem orado debaixo de um propósito, peça ao Senhor, Senhor, eu sei que é muito difícil de fazer essa oração. Senhor, eu te entrego nas suas mãos. Deus, está nas suas mãos, faz a sua vontade. Deus já tinha me falado a vontade dele, mas mesmo assim, eu usei a fé que eu tinha para poder tentar convencer ele. Mas o dia que nós recebeu, não, nós veio para cá, porque era só debaixo da palavra dele. Foi a palavra dele que nos sustentou e tem nos sustentado. As lutas continuam, mas ele tem nos sustentado. Então, irmãos, a gente pode pedir, a gente pode ter fé, mas que nós temos que saber ser humildes para aceitar a vontade de Deus, né? Eu acho que é isso que a gente vê na vida deles, não só da Ney, mas de toda a família, porque nós sabemos que não foi fácil para todos vocês, né? Então, Ney, muito obrigada, que esse testemunho você continue falando sobre ele, mais pessoas precisam ouvir sobre isso, que você se sinta incentivada a continuar contando os feitos que Deus fez na sua vida, desde lá do passado, não importa o tempo que passe, porque é uma história necessária de ser ouvida, né? E você, se está passando por algo semelhante, às vezes um luto, ou às vezes um não de Deus, né? Não chega a ser às vezes um luto, mas que você entenda que Deus é soberano em todas as coisas. A Ney está aqui junto com a família dela, representando a família, mas que você entenda assim como ela diz para nós, Deus sabe todas as coisas. Você pode pedir, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ela deve prevalecer acima das nossas. Ney, muito obrigada. Que você continue sendo usada do jeito que você é aqui na nossa igreja, trazendo esses testemunhos que nos edificam, que alimentam a nossa fé e que nos mostram o quanto nós precisamos ainda melhorar na nossa jornada, viu? E é isso, até mais. Fica com Deus. Edificante. Irmão Nemo, só quem o conheceu, que homem espetacular. Sabemos que ele está num bom lugar ao lado de Cristo, mas faz falta para a gente. E a Rosineia foi um exemplo também. Pessoal, vamos conferir a agenda da igreja para você ficar por dentro de tudo que Deus tem feito aqui no nosso meio. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós
toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo, para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente, nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio, junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. TV Ágape, 4ª temporada, te falei que estava muito bacana, muito bom. Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar, tem um bate-papo também aqui acontecendo lá. Vão lá interagir com a gente, pessoal, sempre participa, é muito bom. Esse ano na nossa igreja nós temos uma novidade, algo que Deus havia colocado no meu coração há um tempo, é o desejo de fazer um seminário interno para os membros aqui, para a gente se aprofundar mais. Vamos ver como que será esse seminário. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, como o pastor adiantou, esse ano um projeto que já é do sonho do pastor há muitos anos, esse ano vai se realizar nosso primeiro seminário, que tem um nome específico, que tem um período, que tem matrículas. E a nossa querida obreira Daiane ficou responsável nessa grande responsabilidade aí de ajudar na organização, vai participar e ela vai nos falar um pouco desse projeto, de como que você faz para se inscrever. Daiane, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Camila, a paz do Senhor Jesus, a paz, meus irmãos. É com muita alegria, né, que eu venho aqui hoje para falar da nossa ETAP, que é a nossa Escola Teológica da Batista Ágape, aqui em Patrocínio. Como a Camila já adiantou, né, um grande sonho que o pastor tinha. Por quê? Porque nós somos uma igreja focada no aprendizado, focada no aprofundamento do conhecimento, e nós sabemos que quanto mais nós conhecemos de Deus, da história, do desenrolar da história do povo de Deus, das histórias bíblicas, dos personagens bíblicos, mais de Deus nós somos e mais de Deus, né, nós podemos desfrutar daquilo que Ele tem. O nosso curso, né, ele vai abranger cerca de 2 anos, com início agora a partir do dia 13 de fevereiro. Esse seminário, nessa escola teológica, vai ser dividido em 4 módulos, 4 períodos de cerca de 5 meses e meio, 6 meses. Para quê, irmãos? Para que nós possamos dividir, né, com a igreja o aprendizado, proporcionar a cada um desses alunos que estiverem conosco um aprofundamento maior, né, da Bíblia, das teologias que cercam, a hamartiologia, que fala da doutrina do pecado, a história da igreja, hermenêutica, exegese, homilética, que é para te ajudar a estudar textos bíblicos, montar sermões, até para o seu devocional mesmo, porque
O fato de estudar a Bíblia não é para a gente pregar para alguém, mas pregar para nós mesmos, aprender a tirar dos textos ali lições. E isso é muito importante. Então, assim, irmãos, venham aprender conosco. O nosso desejo verdadeiramente é que você aprofunde cada vez mais, né, no conhecimento do Senhor. O nosso desejo é te ensinar tudo aquilo que envolve a obra do Senhor, biblicamente, e aquilo que de forma externa também influenciou a Bíblia, né, o contexto bíblico, a história do povo de Deus. Meus irmãos, e aí, em primeira mão, nós queremos, né, apresentar uma das professoras da Escola Teológica, que é a nossa irmã Daiane também, que vai estar lecionando nessa escola e vai falar um pouquinho da matéria que ela vai lecionar. Então, irmãos, me foi feito o convite, né, eu me senti muito privilegiada por poder fazer parte desse grupo. Eu vou lecionar, em primeiro momento, história da igreja. Como eu disse, né? Por que é importante nós estudarmos a história, meus irmãos? Para a gente conhecer o desenrolar, né, da obra de Deus, o desenrolar dos planos de Deus. Porque o plano de Deus não acabou, né? Nós temos a Bíblia aí, mas nós ainda continuamos vivendo essa obra, né, esse desenrolar. Nós somos a igreja do Senhor que foi levantada. Então, por que estudar a história? Porque é a história das pessoas que fizeram parte da obra do Senhor, tanto os bíblicos quanto esses que vieram pós, né, depois de Jesus e que nos influenciam até hoje. E através da história, Camila, quando nós vamos conhecendo esses personagens aí, né, que, por exemplo, nós temos o Lutero, que refez a reforma, as 95 teses de Lutero, que abrangem hoje a nossa fé protestante. Qual a importância disso para nós? E quando a gente olha para Lutero, para o Billy Graham e tantos outros, John Wesley, John Piper, tantos outros que fazem parte ainda desse desenrolar, o quanto a fé deles nos motivam também a querer nos aprofundar, a querer buscar mais do Senhor, a querer nos firmar mais no Senhor. Então a história não é só conhecer os fatos, mas entender que nós também somos parte dessa história, nós também somos parte desses fatos que ainda não foram concluídos, é um desenrolar e nós somos partes dele. Então eu estarei lecionando História da Igreja com muito prazer e muita alegria, e eu conto com a participação de vocês que querem fazer parte, querem vir aprender conosco. Irmãos, não perca essa oportunidade, pode me procurar, nós temos o link para fazer online, já está rodando aí nos grupos da igreja, tenho também a ficha xerocada, então você pode me procurar, o que você tiver dúvida, me procure, que eu estarei disponível, né, disposta aqui para te orientar, para te ajudar, te guiar, e ficaremos imensamente felizes em tê-los conosco. Jesus abençoe e abraça essa causa conosco, eu tenho certeza que você vai crescer e muito na sua fé. Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que bênção, né? Os irmãos tiveram aí um pouquinho, né? Só um pouquinho do que vai ser essa escola teológica. Os demais professores ao longo aí do mês vão ser apresentados, e eu espero, né, que nossa igreja possa abraçar, porque como a Daiane disse, é um privilégio para poucos, né? Não é qualquer pessoa que consegue ter com essa certa facilidade, estar na mesma cidade, né? Então, você que quer se aprofundar na palavra, procure nossa irmã Daiane e faça a sua inscrição. Pastor Wallace, é com você. Já estamos quase chegando ao fim. Aquilo que é bom, passa rápido, já falava a minha mãe. Parece que o programa começou agora e já estamos quase chegando no fim. Agora tem uma hora boa, tem uma palavra para você ouvir. Fica aí, vamos ouvir a palavra que vem da parte de Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você uma série de mensagens sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 21, sobre aquela oferta que uma viúva pobre deu. Essa palavra, geralmente, os pastores usam só para falar de oferta, mas não é isso. Esse texto aqui é tão rico, que eu quero te mostrar alguns detalhes desse texto que talvez você não tinha atentado. Diz assim: estando Jesus a observar, ele viu os ricos a lançarem as suas ofertas no gasofilácio. E ele viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre, ela deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Se a gente lê o verso anterior, que é Lucas capítulo 20, eu quero só ler para você entender o contexto. Diz assim: ouvindo todo o povo,
recomendou Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com com vestes grandes, e muitos apreciam as suas saudações na praça. Eles gostam das primeiras cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes. E olha agora, eles devoram a casa das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo mais severo. Depois dessa história, entra o texto que eu li, que é a história da viúva pobre. O Evangelho de Lucas, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque é chamado o Evangelho da inclusão. Por quê, pastor? No Evangelho de Lucas, ele faz questão de incluir aquelas pessoas que eram rejeitadas na sociedade, por exemplo, os pobres, as viúvas, os pecadores, os publicanos. Você vai ver no Evangelho de Lucas aqueles que eram excluídos sendo colocados no Evangelho. E o capítulo 20, que é o capítulo anterior, Jesus está ensinando no templo. E no capítulo 21, Jesus vai falar sobre o templo. É interessante você saber isso aqui para você entender a grandeza dessa mensagem. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele vai bater de frente com os religiosos, porque eles não aceitavam o chamado de Jesus, eles não aceitavam a maneira que Jesus levava o evangelho. Então, durante o ministério de Cristo, você vai ver constantemente Jesus batendo de frente com os religiosos. E Jesus, irmãos, não pegava leve com eles. Esse versículo que eu li aqui por último, Jesus vai condenar o exibismo religioso deles. Ou seja, vocês aí, religiosos, aqui no templo, vocês gostam de usar roupas para chamar atenção. Por que Jesus está dizendo isso? Porque os sacerdotes, eles usavam roupas longas, mas os religiosos colocavam roupas brilhantes para chamar atenção. Quanto mais longa a roupa, mais chamativa era. E Jesus, vocês estão usando essas roupas aí só para aparentar ser mais santo. E outra, vocês gostam de honras terrenas. Vocês gostam de ser chamados para os banquetes. Isso não agrada a Deus. Vocês escolhem os melhores lugares na festa. E terceiro, escute agora, Jesus vai dizer, e vocês fazem algo pior. Vocês desprezam os necessitados. Vocês não honram a vida daqueles que precisam, inclusive as viúvas. As viúvas, vocês entram na casa delas, ao invés de ajudar, vocês entram para devorar elas. Aí Jesus fala com os seus discípulos, não imite a fé deles. E é justamente nessa hora, no intervalo de Jesus que falava no templo para o templo, entra a história da viúva pobre. Por que Jesus faz essa parada? Jesus está nos ensinando que antes de falar do templo que era a igreja da época, Jesus vai falar de uma mulher. Porque para Jesus, mais importante que o templo, que a organização, é o ser humano. Coisas que os religiosos não faziam. Então, mais importante que a estrutura, Jesus olha para o ser humano. E o texto que eu acabei de ler, está aqui uma mulher sem nome. A Bíblia chama de uma mulher viúva e pobre. Só uma informação, eu já vi muitos pregadores até falando que essa poderia ser aquela viúva que Jesus ressuscita o filho dela, a viúva de Naim. Já vi muita gente falar, mas não tem como a gente afirmar isso. A gente não pode afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Mas vamos lá. Aqui está uma mulher que sofre. A vida não foi muito boa para com ela. Primeiro, a Bíblia diz que ela era viúva. E uma mulher viúva naquela época não é como hoje. Se uma mulher fica viúva, ela vai sofrer o luto, que é natural, mas daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ela casa de novo e a vida prossegue. Mas na época da Bíblia não era assim. As mulheres dependiam do marido para tudo, para o trabalho, para o sustento. Uma mulher que ficava viúva, ela estava fadada ao fracasso. Se não bastasse a dor emocional de perder o marido, ela agora estava com a vida condenada ao fracasso. O seu futuro era incerto. O medo e a dúvida assolavam o coração dela. E
para piorar, a Bíblia diz que ela era pobre. A palavra pobre aqui no grego é potio, que significa indigente, ou seja, perdeu o marido e perdeu tudo que ela tinha, tudo. E para piorar ainda mais, para a gente entrar no texto, a religião que era para ajudá-la, porque havia uma ordem, uma lei de Deus dizendo que as viúvas tinham que ser amparadas, justamente por causa disso. Mas como Jesus mesmo falou, os religiosos, ao invés de ajudar, estavam roubando aquela mulher. Uma mulher com a vida toda complicada. Aquela mulher não sabia de nada, de nada, de nada, de nada. Ela estava indo no templo e quando ela foi dar uma oferta, Jesus chama os seus discípulos e diz, olha essa mulher, eu vou ensinar, essa mulher está ensinando algo maravilhoso para nós. O que Deus falou comigo aqui mais uma vez, irmãos? Aprenda isso. Você pode estar com a vida arrebentada, você pode estar com a vida destruída, você pode estar com a sua vida aos olhos do homem da pior maneira possível. Mesmo assim, a nossa vida pode servir de exemplo para alguém. Ainda que você não veja, tem pessoas que estão de olho em você. Mesmo que você não perceba, Deus está de olho em você. Mesmo que você ache que você seja a pessoa mais azarada do mundo, ficou viúva, está pobre, ninguém te ajuda, mas mesmo assim a sua vida pode servir de exemplo. Jesus olha para aquela mulher e diz, essa mulher vai nos ensinar alguma coisa. Esse texto aqui está dizendo que Deus agora vai virar a página da vida daquela mulher. Enquanto os fariseus devoravam ela, Jesus vai usar aquela mulher como exemplo de vida. Os olhos de Jesus estão abertos, estão atentos para todas as partes. O que essa mulher nos ensina? Hoje eu quero falar só uma coisa. Talvez você fale, pastor, o que essa mulher nos ensina? Primeira coisa, o pior momento da vida dela. Essa mulher está indo aonde? Na casa de Deus. Humanamente falando, essa mulher tinha tudo para dizer, eu não quero saber de Deus, Deus deixou o meu marido morrer, eu estou endividada. Não. Essa mulher serve de exemplo, por quê? Parece que o mundo está caindo sobre ela, mas essa mulher está na casa de Deus. Por que Jesus olha para ela e diz, essa mulher é um exemplo? Por quê? Tinha tudo para dar errado, mas ela ainda continua crendo em Deus. Tudo parece estar contra, mas ela ainda cria em Deus. A vida parecia estar pior, mas ela ainda estava na casa do Senhor, e eu quero terminar essa palavra te incentivando isso. Talvez como essa mulher, você chegou num ponto da sua vida e fala, será que a minha vida ainda tem jeito? Será que Deus ainda me ama? Será que tem algo? Será que Deus tem um plano aqui na minha vida? Sem você ver, Jesus está de olho em você e dizendo, é minha filha, é o meu filho. Está sofrendo, está enfrentando luta, mas olha o exemplo, sofrendo, mas na casa de Deus. Tudo dando conta, mas ela está na casa de Deus. Que essa palavra hoje, na primeira parte, que você grave isso. Nem sempre a vida vai ser do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas vão ocorrer da maneira que a gente espera, mas que isso não seja motivo para você abandonar o Senhor. Chore, mas chore nos pés do Senhor. Sofra, mas sofra na casa de Deus, porque mesmo sem perceber, Jesus está de olho em nós. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. No início dessa mensagem, dessa série, nós aprendemos uma mulher que a vida tinha tudo para dar errado, parece que tudo estava contra, mas mesmo assim a vida dela serviu de exemplo e inspiração para nós. Pai, nos ajude a ser como essa mulher. Ela, mesmo num dia difícil, ela estava na casa do Senhor. Nenhuma tragédia impediu ela de te servir e de te buscar. E como é bom saber que nós servimos a um Deus que se importa mais com o ser humano do que com a estrutura física. Estamos vivendo um tempo hoje onde as coisas valem mais do que pessoas, mas não é assim que o Senhor Jesus nos vê. Antes de falar do tempo, o Senhor se importa com uma mulher, com uma viúva, que aos olhos do homem naquela época não tinha valor algum. Eu quero apresentar essa pessoa também que está ouvindo. Eu não sei o que ela tem passado. Talvez um problema financeiro, de saúde, familiar. Eu lhe peço que o Senhor venha trazer a resposta, que o Senhor venha fortalecer, venha livrar de todo mal. Pai, essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, que ela possa voltar, que ela possa se reconciliar
porque longe do Senhor a gente não consegue viver. Neste momento, eu entrego cada vida e declaro toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a sua audiência, a sua presença, espero que você tenha gostado. Como eu disse, a versão 2025 da TV Ágape está vindo com tudo. Só não esqueça de dar o like, compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem mais uma vez. Um abraço, Pai do Senhor, fica com Deus.